Fala, meus amigos, estamos aqui com mais um Conexão Esportiva no canal Conexão Cast. Hoje, claro, comigo, meu amigo de sempre, Jonas Fará. Um grande amigo, né, de muitos anos, meu amigo Taylor. Paraquedista, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o salto. Ele falou que não pula, hein, gente, ele salta. Quem pula é sapo, hein. O meu amigo e pastor Anderson Ribeiro foi meu professor de seminário, uma pessoa que eu admiro muito desde então, desde 2018, onde eu conheci. Tenho uma admiração muito grande por ele, corredor. Nós vamos falar das corridas, porque aqui não é só futebol, não. E vamos falar para a alegria do Jonas no decorrer, nós vamos falar um pouquinho do Fluminense. Tem que falar. Que é o remanescente do Rio de Janeiro aí no Campeonato Mundial, né? Uma surpresa. Porque, pra mim não. Pra mim não era não, que eu cheguei aqui no podcast passado e falei sobre isso, entendeu? Só que todo mundo colocou como minoria, fofoca, né, cara? Isso é fofoca. Você vê que até o Clailton, que tava aqui no podcast passado, tricolor, ele não botava essa fé no Fluminense. Porque o Fluminense, vamos assim, teoricamente, dos 4 do Brasil que estiveram lá, era o mais fraco, né? E tá correndo o risco de ir mais longe. Porque se nós pararmos para analisar Al Hilal e Fluminense, a distância não é tão grande, né? Nós vamos deixar esse assunto para daqui a pouco, para a alegria do Jonas. Queria só que o Taylor, né, logo depois o pastor, né, a apresentação, falasse, né, no caso do Taylor, do paraquedismo, como é que é, falasse das trilhas também, que o Taylor também, né? É trilheiro que fala, velho? É trilheiro. Trilheiro, ele faz, eu já fui, é muito bom, né? É muito bom, muito legal. Já foi. A gente fica a gente cansa e é gostoso, né? Por incrível que pareça, logo depois o pastor também vai estar falando um pouquinho sobre as corridas aí, né? De onde começou, né? De onde veio isso, de onde surgiu, o porquê surgiu. Aí logo após, meu amigo Jonas vai estar dando segmento aí. Quero agradecer, né, pelo convite aí. Muito obrigado, me sinto honrado, né, privilegiado de poder estar falando um pouquinho aí do... Acabou se tornando um dia a dia, né, tanto o paraquedismo quanto a trilha. Sobre se tornar um paraquedista, eu sempre tive um sonho desde criança, né. Quando era moleque ali, tinha aquela brincadeira de qual que é o seu sonho, qual é o poder que você quer ter. Tinha muito disso, né. Eu falava muito, eu quero voar, né. E eu lembro que eu assisti um filme, Velocidade Terminal, é um filme bem antigo, né, de um paraquedista, e eu sempre achei, muito interessante. Eu falei, um dia eu vou me tornar um paraquedista. E aí, até então, quando eu completei 18 anos, eu fui servir a AMAN, e de lá da AMAN você consegue ver o pessoal em Resende fazendo saltos. Eu me amarrava naquilo, eu falei, um dia eu vou me tornar paraquedista. E lá tinha muitos oficiais também que eram paraquedistas. E eu vou me tornar paraquedista, e cantava muita canção de paraquedista lá, e vibrava muito, vou me tornar. Até que esse ano eu consegui, né? Concluí o curso AFF, né, curso de paraquedismo. É um curso que ele tem 7 saltos, né, são 7 níveis. Cada salto você tem que cumprir uma determinado desafio ali. Você estuda antes, tem uma apostila, você lê ela, faz uma prova teórica para depois começar os saltos. E aí você tem um avaliador, né, seu mestre de salto, que o meu mestre no caso é o Gomes, Skydive Gomes, uma pessoa assim sensacional que me tornou um paraquedista, né? Sou muito grato a ele. E assim, para mim, uma realização de um sonho que não tem explicação, né? É uma sensação única. E sobre as trilhas, em 2016 eu fiz um curso no Exército de montanha, e logo em seguida eu fui fazer um curso de guia de cordada, auxiliar de guia de cordada. E eu comecei a me interessar muito pelaquilo. E alguns amigos falaram, por que você não investe nisso? Investe nessa parte. Vai para a parte da trilha, que isso pode te dar um retorno. E eu sempre gostei muito de fazer as trilhas. Então, até então, no momento eu não tinha investido muito nisso, não tinha muita... situação financeira não era muito boa. E com o passar do tempo, as coisas foram melhorando, eu investi nessa área. E eu tô trabalhando com isso até hoje, né? Eu tenho meu trabalho durante a semana. No caso, a trilha já é um trabalho mesmo, a trilha, né? Já é um trabalho. O paraquedismo ainda não. Ainda não. Ainda tá como... Ainda sou um recruta, né? Vamos dizer, ainda tá na área do lazer, né? Ainda tô na área do lazer. Você falou aí no sonho de infância. Eu acho doideira. Eu sonhava quando era moleque jogar bola. Ser jogador de futebol, né? Mas... Viveu uma adrenalina, soltar, né? Soltar de paraquedas, cara. Rapaz, isso é pra poucos, né? Porque eu acho muito bonito balão, por exemplo.
Sim. Mas não tem a mínima vontade, eu acho maneiro. Tem gente morrendo, hein? Então, não vou não. Vou não. Mas assim, tem salto também de balão, né? Tem o base jump, que é um salto que o balão ele não vai na altura do avião. O avião, a gente faz um salto a 12 mil pés, tá em torno de uns 4 km mais ou menos de altura. Um salto de base jump é bem mais baixo, contanto que eu nem posso realizar esse salto ainda por conta da categoria. No paraquedismo ele é dividido também por categoria, né? Tem a categoria A aí, né? Que é aluno de instrução, categoria A, B, C, D. Então, assim, você tem que ir mudando de categoria para você poder fazer esse tipo de salto. Então, não é bem simples saltar de um balão também. Então vamos aproveitar aqui, já que a trilha já é um lance profissional, contato. Para nós não esquecermos no decorrer do programa aí, um contato para quem quiser fazer uma trilha. Eu que já fui, eu fui em duas. Duas. O Pastor Anderson Ribeiro tô também pensando em ir na terceira, né? Porque eu gostei muito. Eu falei, é um negócio que você chega no final do dia, você tá cansado, mas é prazeroso. É prazeroso. Eu lembro na pedaliza lá quando nós fomos, que chegou lá em cima, que eu vi a nuvem passando assim na minha altura. Aquilo para mim já pagou o trajeto todo. Ele não deu uma sorte que o rapaz da van ele não queria ir lá em cima com a van. Na pedra lisa, ele não queria. Então a gente parou a van lá embaixo, então a gente andou 3 km a mais para chegar no início da trilha. Mano, que doideira. Então, por isso que ele só fez duas. Meu filho só fez uma, falou que eu volto. O contato tá no meu Instagram, né? @TaylorLuiz, né? Lá tem todas as trilhas que eu faço, tudo que eu posto tá lá. Tanto no TikTok quanto no Kawaii também tem o mesmo contato. O pessoal tem tido uma busca maior na época do inverno, porque não chove, o tempo é melhor. Igual eu faço muita trilha no Itatiaia, então lá você pega a geada, né? Você pega lá, semana retrasada fez menos 9,2 graus lá em cima. É muita coisa. Então o pessoal curte muito a trilha por conta disso, né? Nesse período. A gente tem uma história engraçada, né? Uma? Algumas. O Pastor Anderson Ribeiro já foi fazer uma trilha comigo e a gente sempre acompanha o tempo no decorrer da semana. E eu falei, não, galera, o tempo vai estar bom, vai dar sol, vamos lá. Aí chegamos lá em cima, na Pedra Furada, né? Aí, que furada. Que furada, literalmente. Aí deu 20 minutos, eu peguei e falei, daqui a uns 20 minutinhos o sol vai aparecer o sol. A galera esperando para tirar foto, mais uns 20 minutos aí, nada. A gente ficou o dia inteiro e aquele tempo ficou esperando fechado. Até hoje o sol aparecer, nunca apareceu. Mas foi uma história bem engraçada. E assim, graças a Deus tem dado retorno, né? A trilha ela é um meio também de eu ganhar assim um dinheiro, né? E não só isso, mas também é algo que eu gosto de fazer. É prazeroso, não é só pelo fato financeiro, mas também pelo prazer. Junta a necessidade do financeiro, né? E o prazer de estar fazendo aquilo que gosta, né? Sim. Que poucos têm essa oportunidade, né? De estar ganhando dinheiro em cima daquilo que gosta. Então, privilegiado o nosso amigo Taylor, né? Demais. Privilegiado. E temos aqui nosso amigo Pastor Anderson Ribeiro, né? Um currículo top, né? Esse homem é fantástico, referência para todos nós. Tivemos a oportunidade aí de estudar com ele no médio, faz uns 2, 3 anos atrás. E é uma inspiração, uma referência para a nossa juventude. É um prazer enorme ter o senhor aqui. Mas hoje o assunto não é Bíblia, né? O pessoal está acostumado, né? Pastor Anderson Ribeiro, tira uma dúvida bíblica. Eu lembro na teologia passar umas dores de cabeça, né? Mas o assunto hoje é o esporte, o atletismo, a corrida. E o que todo mundo quer saber, como que começou essa visão na sua cabeça, como que foi a primeira corrida. Sabemos que a gente acompanha os vídeos, é muito legal ver a sua filha, Andresa, né? Correndo junto com você. Então, conta pra gente aí como que foi esse primeiro passo. Primeiro quero agradecer aí o convite, prazer enorme estar com vocês, rever amigos, irmãos, o Everton, né, o Fará, chamo de Jonas, chamo de Fará, o Taylor, a gente fez várias trilhas juntos, né, um momento aí bem bacana, um cara muito profissional, quem quiser fazer trilha aí, ó, obrigado. Recomendação top demais, cara, gente boa demais. E obrigado aí pelas palavras de apreço. Eu nem sou tudo isso que o pessoal fala, não, entendeu? O pessoal fica enchendo minha bola aí, mas... Então, na verdade, eu e Taylor, nós somos militares e a gente sempre correu. Eu, pelo menos, sempre corri, sempre gostei de corrida. É claro que na minha época, a gente não tinha a quantidade de corrida que tem hoje, né? Hoje, graças a Deus, ganhou um vulto muito grande. Tava brincando aqui em off
que só domingo já tem 3 corridas aqui na região. Então, na minha época era mais difícil, era uma, uns 3, 4 meses depois tinha outra corrida. Mas eu sempre corri sozinho. E a história com a Andresa, na verdade, ela começou assim que ela nasceu. Quando a Andresa nasceu, eu recebi o diagnóstico que ela não iria andar. E aí eu me lembro muito bem, eu me debrucei na incubadora, eu baixei bem pertinho dela e falei, você não pode andar. Mas não fica triste, não. Enquanto papai tiver força, eu vou te fazer correr. Então foi a promessa que eu fiz para ela ainda na UTI. E aí em 2019 eu me lembro que eu fiz uma corrida do Sesc, fiz uma corrida sozinho, e eu me lembrei dessa promessa. Falei, cara, eu preciso dar um jeito de correr com a Andresa. Então aí eu comecei a pesquisar triciclos para corrida, até que eu achei lá em São José dos Campos um triciclo, só que na época custava R$3.000 um triciclo. Nossa! E eu falei, cara, eu faço esse investimento num triciclo, a Andresa não gosta, esse triciclo vai ficar parado. Então eu protelei um pouco mais, aí em 2022, eu falei, não, eu preciso cumprir a minha promessa. Aí fui lá em São José dos Campos, busquei o triciclo e a gente fez a nossa primeira corrida junto. E foi algo assim surreal, tanto que a Andresa gostou, tanto que ela curtiu, de ver o vento batendo no rosto, o cabelo dela se movimentando. Aquilo para mim foi o ápice. E a partir dali, a gente participa pelo menos uma vez no mês de uma corrida. Né? Então é o momento da gente se conectar, é o momento que eu tenho com ela de pai e filho, é o momento que eu achei de fazer ela se sentir incluída, dela estar no meio, e de, claro, também ser um incentivo, uma inspiração, uma motivação para tantas outras pessoas que enfrentam obstáculos na vida, mas que, independente dos obstáculos, a gente precisa superar. Então foi assim que começou a gente correndo junto, e a gente está correndo junto até hoje. Hoje não tem nem mais graça correr sem ela. Eu evito até participar de corrida em que ela não pode ir, porque para mim correr tem que estar correndo com ela. No caso, começou a correr quando? Sozinho, no caso? Não, sozinho eu comecei desde 2003, né? Já participava de corrida desde 2003, eu corria. Mas com ela eu comecei em 2022, que foi a primeira corrida que a gente fez junto. Né? Então já tem um tempinho bom que a gente está correndo, aí, uns 3 anos. Então, e agora é só na parceria mesmo. Não, agora é engraçado, as pessoas às vezes veem o vídeo, às vezes ela tá rindo, ela tá batendo palma, ela manda beijo pros outros atletas, os outros atletas mexem com ela. Eu falo que as pernas são minhas, mas o fôlego é dela. É ela que dita o ritmo, ela que motiva, às vezes ela olha para trás e a gente já aprendeu a se comunicar. Sim. Eu sei que às vezes ela olha para trás, eu sei que ela quer ir mais rápido. Aí eu brinco com ela, falando, Andresa, o pai não tá aguentando mais não, Andresa. Mas ela olha e ela faz movimento para frente, que eu sei que ela quer correr mais. Porque eu não sei explicar, mas eu sei, por exemplo, um choro da Andresa, eu sei quando ela quer água, um choro da Andresa, eu sei quando ela quer mudar o desenho, não sei explicar como. Mas a gente tem a nossa maneira de se comunicar e a gente se entende. Então, às vezes, na corrida, ela olha para trás, eu sei que ela quer correr. Que os outros passam pela gente e eu sinto, não, tá passando a gente aí, tá passando a gente. E ela é competidora, porque ela compete, cara. Então, a corrida pra gente é muito bom. Não só pra ela, mas pra mim, pra gente, quanto família, quanto ter esse momento de pai e filho é bom demais. Certo, e continuar no lance da corrida. Porque ele até brincou aqui, né? Pastor bombadão lá no curso. Mas quando eu conheci, não era. Não era então, magrinho igual eu, sim. Isso, não, aí também não, né? Também não abusa, não. A corrida tem alguma coisa a ver com isso, com o lado atlético? Não, cara, não. E, assim, fora a corrida, qual um outro esporte que é praticado? Então, rapaz, todo mundo que me conheceu antes, eu era muito magro. Eu pesava 62 quilos, eu tenho quase 1,90 m. Então, eu era bem magro. E, por incrível que pareça, eu era muito mais rápido, né? Porque corredor tem que ser magro. Você não vê os caras ganhando aí maratona, meia maratona, não vê os caras aí em São Paulo, né, correndo a São Silvestre, você não vê um cara forte, bombado, chegando. Só corrida curta, né? Não, é só os caras fininhos mesmo. Então eu era fininho, eu era muito rápido por conta do peso, né? Então era muito rápido. Mas o que acontece? Por cuidar da Andresa, a Andresa hoje está pesando quase 40 quilos,
né? Então tem que pegar ela, colocar ela levar no banheiro, trocar roupa, colocar na cadeirinha, tirar do carro, levar em consulta. Você pegar 40 quilos é muita coisa. Então eu comecei a perceber que eu estava sentindo muitas dores nas costas, porque eu não tinha força, eu era magro. E aí eu precisei, né, fazer um acompanhamento médico, o médico me encaminhou para musculação. Aí eu tive que entrar para academia e fazer musculação, foi aí que eu ganhei massa, foi aí que eu aumentei o peso, né, para poder conseguir carregar a Andresa e fazer tudo que eu tenho que fazer com ela. E agora eu sou lento, porque eu tenho mais de 90 quilos, então imagina 90 quilos que eu tenho, 95 quilos que eu tenho, correndo, empurrando mais 50, que é 15 da cadeira, e mais 35 da Andresa, então são aí quase 150 quilos em movimento. Então é muita coisa. 150 quilos em movimento é muita coisa. A perna dá uma gritada. Não, eu sou lento, eu não tenho velocidade. Eu tenho fôlego, eu tenho resistência. Mas velocidade não é eu, não. É bom demais. Então eu vou voltar aqui com o meu amigo Taylor aqui, porque a gente estava falando muito da trilha, o lance do paraquedismo aí. Porque, igual eu mesmo, que sou um cara que tem medo de altura para mim não dá de jeito nenhum, segurança. Porque, igual, eu já vi alguns vídeos, a gente vê vídeo dando ruim, deu ruim, rapaz. Mas, e aí, como que é a segurança no paraquedismo? Então, a segurança, para mim, ela começou a partir do momento que eu conheci meu instrutor, né, meu mestre salto, Gomes. Pessoa assim que tem um marco diferente para mim no paraquedismo, porque ele tem assim uma energia muito boa, sabe? Você pode brincar com ele de qualquer maneira, pode zoar, falar de tudo, mas a partir do momento que você colocou o equipamento, ele se torna outra pessoa. Ele te transmite uma segurança, sim, surreal, né? E você lê toda a apostila ali antes de você fazer o curso, antes de você saltar. Você estuda todos os procedimentos de emergência, né? Que tem que ser feito se caso der algum problema na aeronave, se caso der algum problema com você em queda livre ou quando você comandar um paraquedas. Então o paraquedismo, ele tem ali o seu risco, como todo esporte tem, futebol tem, todo esporte ele tem ali seu risco, o paraquedismo também tem, mas ele é um esporte muito seguro, sabe? Ele é muito seguro. Se você tiver noção, né? E se você tiver ciente do que você está fazendo, o que você tem que fazer e na hora que você tem que fazer, ele é um esporte muito seguro. Pelo contrário, o pessoal acha que é algo muito... É radical, né? Mas o pessoal, nossa, eu vou saltar aquela... Mas no momento da queda livre, o que você tem que mais ter você tem que relaxar para que a queda livre seja boa, para você entrar na posição que a gente chama posição box, né? Que é pra gente ficar tranquilo na queda livre, para você não capotar, não ficar girando. Já viu esses... deve ser desse vídeo que você tá falando, o pessoal fica capotando sim. no ar, é porque a pessoa não faz a posição. Porque não tem como a gente ir contra a gravidade. Se você fizer a posição box ali, automaticamente você vai descer com o papel. Você não vai balançar. Você fez a posição ali, abriu os braços, né? Você vai descer tranquilo, jogou a barriga para baixo ali, não tem como você capotar. Então é você relaxar, é você entender que se você fizer aquilo, não tem como a gente ir contra a gravidade. Então você relaxou, é aí que começa mesmo o esporte. Você tem que saber o que você tem que fazer em cada momento, entendeu? E uma pergunta assim, dá pra ver pelo jeito que ele fala que ele não tem medo, né? Mas não é possível que teve um dia na sua vida, no comecinho, você sentiu medo, sentiu que estava estável. Conta pra gente. Vou mandar até um outro abraço aí para um amigo Siqueira também, que ajudou na minha formação. Ele me contou uma coisa um dia que eu entendi perfeitamente. Uma coisa é a gente subir em cima de um prédio e olhar o chão. Você fica com medo, né? Você fala, caramba, alto, se eu cair daqui vai... Só que quando você sobe num avião de 12 mil pés, parece que você não... Tá doido. Sabe, assim, você fica... você esquece todos os problemas. É como se não passasse problema na sua cabeça. Você fica tão focado ali no salto, a gente fala, mentaliza o salto e relaxa. Então você sobe no avião mentalizando aquilo. Eu preciso fazer isso a 12 mil pés, eu preciso fazer isso, a 7 mil pés eu preciso fazer aquilo. Então você vai mentalizando aquilo. E aí quando você entra na queda livre, é uma sensação, sabe, assim, tão diferente que não passa isso na sua cabeça. Eu vou morrer, vai acontecer. Pelo menos na minha cabeça não. O medo é lógico que a gente tem, principalmente no primeiro salto do dia. Às vezes a gente dá 2 saltos, 3 ou 4. O primeiro ele é o mais difícil. Que liga ali o avião, você fica, caramba, você vai embarcar e começa a subir, dá 6 mil pés, 7 mil, 8 mil, 10 mil, acende a luz vermelha ali, você fala, caramba.
Mas a partir do momento que você saiu do avião, é outra coisa. O medo tá ali, pelo menos para mim, até você sair da porta do avião. Quando você saiu, só vitória. Eu falo porque tem muitos comentários. A gente abriu uma caixinha de perguntas e tem muita gente falando acerca disso, né? Deus me livre, guarde de altura, não tô fora disso, não dá. Mas é com cada um, né? Cada um tem... O único medo que a pessoa que não conhece paraquedismo tem que ter é de viciar. Viciar. Que depois que você salta a primeira vez, assim que você comanda o paraquedas, você quer descer logo para você subir de novo. Você fala, caramba, eu quero subir de novo, quero subir de novo. É uma sensação muito gostosa. Eu, particularmente, quando eu comando paraquedas, tem uma altura correta ali pra gente comandar, 5.500 pés. Quando eu comando, a gente faz um check, né? A gente faz um check visual, vê se está tudo certo paraquedas, verifica se a célula está inflada, verifica se as linhas estão estendidas, tudo ali direitinho. Faz um check funcional, o paraquedas está certo, aí você começa a sua navegação, né? A navegação, para mim, é uma parte muito gostosa, sabe? Você não escuta barulho de nada, de absolutamente nada, assim, só o vento mesmo, aquela brisa. Você olha ali em Resende, você vê ali o maciço ali do Itatiaia, né? Muito bonito, você vê a cidade, os carros passando, assim, uma sensação surreal, surreal. Sem contar que você se sente seguro, né? É igual você andar de bicicleta, né? Você pode até cair uma vez ali ou outra ali, mas... Não. Não. Eu vi o vídeo, ele mandou os vídeos. Eu vendo no vídeo, eu já não fico tranquilo. Não fico, eu vendo aquele pequenininho lá embaixo, não é minha praia, não é isso aí, com certeza não é minha praia. Queria perguntar para o pastor Anderson Ribeiro aqui, a corrida inesquecível. Porque todo mundo, igual, ele vai ter um salto inesquecível, vai ter uma trilha inesquecível, todo mundo tem né, dentro daquilo que faz o dia inesquecível. Inesquecível por quê? Quando foi? Onde foi? Eu acho que a corrida inesquecível para mim, acho que foi a mais difícil, né? Foi quando a gente fez a meia maratona, né? Teve uma meia maratona, 21 quilômetros, e eu fui correr com a Andresa. Então essa foi a inesquecível por alguns motivos. Primeiro porque foi a primeira vez que a gente fez 21 quilômetros junto, é muita coisa, você empurrando um triciclo. Eu falo que tanto a descida quanto a subida pra gente é muito complicado, porque na descida eu tenho que travar o triciclo e na subida eu tenho que empurrar ele. Então eu tenho que empurrar 50 quilos para cima. Então tanto a descida quanto a subida pra gente é extremamente complicado. Você fazer isso com 21 quilômetros é muita coisa. E tem muita coisa que eu preciso prestar atenção na corrida. Eu preciso prestar atenção se a Andresa não vai estar colocando a mão na roda. Eu preciso estar olhando para ela para ver se ela está bem. Então eu tenho que fazer esse acompanhamento com ela. Tenho que fazer a hidratação dela, tenho que fazer a minha. Então são muitos detalhes que eu tenho que prestar atenção na corrida. E fazer isso por 21 quilômetros. A gente fez em 2 horas e 20. Então 2 horas e 20 correndo. E foi assim um diferencial. Por quê? Porque no 13º quilômetro eu torci o tornozelo. No 13º quilômetro eu torci o tornozelo, eu fui me hidratar, peguei a água, empurrando, estava tomando, pisei em falso e torci o tornozelo. Aí eu parei e falei, cara, não tem como continuar. Não tem jeito de continuar. E para eu voltar para a largada, tinha um espaço considerável para eu retornar, mesmo em linha reta, né? Não dava para ficar esperando a ambulância e tudo, porque eu estava com a cadeira, o triciclo da Andresa, e aí eu decidi continuar. E eu fui devagarzinho, fui continuando, o corpo estava quente, né? A dor deu uma amenizada, e eu cheguei mancando, literalmente mancando, pulando na linha de chegada. Então, essa sensação da gente estar chegando, as pessoas aplaudindo a gente, né? É muito gratificante. A Andresa vibra quando as pessoas estão batendo palma, ela bate palma junto. Então, legal. Assim, a chegada é um negócio surreal. E você saber por tudo que você passou e conseguir chegar é bom demais. Então se torna algo inesquecível. Porque eu brinco, a corrida, assim como o Telha falou do paraquedas, o negócio vicia. Vicia. Não começa, não. Se comprar um tênis, começar a correr, ó... Começa por aí. Vai viciar. Então não começa, não, porque o negócio vicia. Então, assim... A chegada pra gente é sempre muito emocionante. As pessoas se emocionam com... Às vezes eu posto os vídeos lá no Instagram, mas pra gente é emocionante demais. A chegada não é só uma chegada, não é só você concluir uma etapa, não é só você percorrer uma distância, seja ela qual for,
mas tem um misto de emoções, de saber de tudo que você viveu, de tudo que você passou, que não era para você estar ali, que não era para eu estar correndo com a Andresa, não era nem para a Andresa estar viva, e você conseguir chegar, concluir, é um negócio que surreal. Então, passa um filme na sua cabeça, pelo menos na minha, passa um filme na minha cabeça de tudo aquilo que a gente viveu, e conseguir chegar é bom demais. Então, a corrida inesquecível, sem dúvida, é essa dos 21 quilômetros, por tudo que aconteceu e por tudo que ela simbolizou. E imagino a satisfação, né, professor, de estar correndo com a filha, de estar podendo dar momentos de prazer para a filha, que eu que sou pai também, né? Eu sei como é que a gente vê a alegria, um sorriso no rosto dos nossos filhos, o que isso traz de alegria, né, de bem-estar para nós. Então, eu acredito sim na satisfação e na alegria que o senhor passa nesse momento. E como é que eu posso dizer? Não é sobre só satisfação que eu estou querendo dizer aqui, é objetivo, vamos colocar assim. Assim, qual o objetivo que o senhor tem, nesse caso em específico da corrida? Um objetivo assim, o senhor quer fazer, até quando o senhor quer fazer, ou se tem uma corrida em específico, não, eu tenho esse sonho, qual é o objetivo da corrida com ela? Então, como eu disse, eu falei, quando eu prometi para ela ainda na UTI, eu falei, enquanto eu tiver força, eu vou fazer você correr. Então, enquanto eu tiver força, eu vou continuar nessa. Enquanto eu tiver força, vocês vão me ver correndo, empurrando o triciclo. Mas eu brinco, eu sou muito doido. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou meio pancada das ideias. Mas deixa eu te explicar por quê. A Andresa, ela tem força nas pernas. A Andresa, ela fica em pé. A Andresa, ela troca os passos. A Andresa, ela não anda porque ela não entendeu que ela pode andar. Porque força para fazê-la ela tem, firmeza nas pernas ela tem, ela troca o passinho, ela fica em pé sozinha, né? Então, ela não entendeu que ela pode andar, porque se ela quer ir do ponto A ao ponto B, ela vai gatinhando, porque é mais cômodo para ela, ela já faz isso natural. Então, ela não entendeu que ao invés de ela ir gatinhando, ela pode ir andando, porque força na perna ela tem, firmeza ela tem, ela troca os passos, mas ela não entendeu que ela pode fazer isso, porque é o conforto dela. Se eu posso ir do ponto A ao ponto B gatinhando, para que eu vou ir andando? Então, qual é o meu pensamento? Por isso que eu digo que eu sou muito doido. Uma das formas pelas quais a gente corre junto e eu corro com a Andresa não é só para cumprir uma promessa, mas é também porque eu sei que o exemplo, ele arrasta. Então, a minha ideia de a Andresa ver centenas, milhares de pessoas passando, correndo por ela, em algum momento, ela ter esse start e falar, eu posso fazer isso. Então, assim, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou errado, eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas eu acredito muito nisso, né? De enquanto eu estou correndo, ela vê as pessoas correndo ao lado dela, as pessoas passando, correndo por ela entender que ela também pode fazer aquilo. Porque força ela tem, firmeza ela tem, equilíbrio ela tem, trocar os passos ela já troca, ela só não faz isso porque ela não entendeu que ela pode fazer. Então, na corrida, ela vê as pessoas correndo, ela entender que ela também pode fazer isso, ela começa a andar e, quem sabe, depois a gente correr junto, não empurrando o triciclo, mas correr junto. Isso é maravilhoso. Fantástico. Então, aí você pergunta qual prova que você queria fazer. Bom, agora o nosso objetivo é fazer uma maratona. A gente já fez uma meia, agora o nosso objetivo é fazer uma maratona. A gente estava até inscrito esse ano para fazer a Maratona do Rio, né, mas a gente não foi por causa de alguns problemas que a gente teve na logística, porque a logística para ir com a Andresa, para a gente participar de uma corrida dessa, de mais de 4 horas, é sempre muito complicado. Mas ainda assim, o ano que vem, o nosso objetivo é fazer uma maratona e no ano seguinte a gente fazer um triatlo, né? Eu já estou treinando para isso, para correr, para pedalar e para puxar ela no bote, né? Então já comecei a treinar para isso aí. Então, sem ser o ano que vem, 2026, 2027, nós estamos na nova etapa aí de correr, pedalar e nadar. Porque a minha missão é essa, é fazer a Andresa poder curtir tudo que outra criança pode curtir. Então, o que eu puder proporcionar para ela, não só de corrida, não só de poder pedalar com ela, mas de poder colocá-la na água, de poder puxar o bote, eu vou fazer. Então, não importa o que eu tenho que passar, o quanto eu tenho que treinar, eu vou fazer isso. Até a gente teve uma corrida em Leeds, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, que foi um trail, foi mais estrada de chão, a gente passou dois rios, fizemos transpomos 2 rios, então na verdade foram 4, 2 para ir, 2 para voltar,
as pessoas falam, cara, você é muito doido, cara. Eu falei, disso aí eu já sei. Disso aí eu já sei. As pessoas falam, mas por que você faz isso? Mas, cara, porque eu preciso proporcionar isso para a Andressa. Ela precisa conhecer a natureza, ela precisa ver, a gente precisa fazer isso, e é claro que eu faço isso com segurança, mas eu não vou medir esforço para fazer, eu vou fazer, então não tem essa. Não vou, onde eu puder levar a Andressa, eu vou levar. A Alcete Cristina do Carmo mandou uma mensagem para o pastor, só agradecer ao pastor Anderson por mostrar o quão lindo é a sua força, determinação e amor. E um tal Pedro Henrique perguntou para o senhor qual o conselho que você dá para quem está começando nessa nova jornada de corrida. Qual o conselho e alguma inspiração, algum exemplo que você possa dar para essa pessoa? Cara, primeiro é o que eu disse logo no começo, que a gente começou a bater esse papo aqui. Você sem inspiração é muito bom. Ao mesmo tempo que é, né, um compromisso, que é uma responsabilidade, é algo muito bom. E todas as corridas eu vejo as pessoas com esse feedback, né, falando assim, você me incentivou, eu tô correndo por causa de você, você me tirou de uma vida sedentária, só tô correndo porque eu vi você correndo. Então isso é muito bom. Então quero agradecer aí os comentários de carinho com a gente, né, todas as vezes que eu coloco algum vídeo, alguma coisa na internet, todo mundo vem com alguma palavra de carinho, de incentivo. Então, primeiro eu queria agradecer a todas essas pessoas que incentivam a gente na corrida, que passam pela gente, que mandam um beijo para a Andressa, que brinca comigo, que brinca com ela. É sempre muito bom. E se eu puder dar um conselho para quem está começando, é começar. Corrida é isso, é começar. Você não vai começar correndo rápido, você não vai começar correndo longa distância, mas é começar. É não pensar em tempo, é não pensar em distância, é apenas colocar o tênis no pé e começar a correr, né? Então você começa a correr, você corre 1 quilômetro hoje, 1,5 amanhã, e vai tendo a evolução é natural. E o que eu sempre digo é não olhe para o resultado de outras pessoas. Porque tem gente correndo aí com um pace de 3. Entendeu? Não dá para olhar para isso. Né? Cada um tem um tempo, cada um tem um corpo, cada um tem a sua maneira de ver as coisas, tem o seu tempo de treinamento, tem o tempo que você vai investir em treinamento, tem o próprio investimento financeiro também. Então não dá para olhar para a vida dos outros e querer se comparar aos outros. O negócio é começar, é colocar um tênis no pé e começar a correr, sem preocupar com tempo, sem preocupar com distância, apenas curtir. É o que ele estava falando, você tem que curtir. Esporte é isso. Eu lembrei até de um caso aqui, um amigo nosso lá que corre ola, ele falando, o senhorzinho veio correndo, ele foi acompanhando o senhorzinho. Aí chegou na subida, o senhorzinho esticando. Ele falou que já não estava aguentando mais e tal. E o cara olhou para ele e falou assim: vou dar um. Cheguei ali, ele ia pro sentido Barbará, até o shopping, né? Falou assim: não, tô agarrado. Aí o cara virou pro Barbará, que ele conseguiu virar pro sentido Boa Sorte. Ele disse: parei, mas ele falou: já tá morrendo. É o que a gente tá falando do ritmo. Um senhor, se vamos colocar assim, 60 anos, mas. Quem sabe quanto tempo que ele tá nessa constância, né? Nessa pegada. Tem inclusive lá no loteamento chinês, tem um senhorzinho magrinho, tricolor. Sim. Rapaz, tem que ver o coroinha correndo. Aí eu até brinquei com o Bruno Oliveira, o vereador. Falei, Bruno, eu te vi assim chegando atrás do senhor. Mas aí o Bruno até falou comigo, mas tem que ver que coroinha correndo. Porque, mas muitos anos que eu vejo ele correndo. Já. Muitos anos. Eu já não sou garoto, tem muitos anos que eu não sou garoto. Eu vi ele correndo, então imagina o tempo que ele corre. Não adianta eu achar que eu. Só porque eu tenho 20 anos a menos, não vai. Não vai não. Não vai, não. Vai ficar pra trás, vai ficar pra trás. Fica até feio, né? Aí, Taylor, fizeram uma pergunta pra você aqui agora. 2 perguntas, né? Como que é o dia do salto? Preparação, alimentação e a previsão do tempo. Assim, minha preparação, né? Eu costumo tomar café lá na área, lá em Resende, né? Até para quem não conhece, lá a área ela é aberta. Qualquer pessoa pode ir lá, é um ambiente muito legal. Tem muita gente que leva criança para ver gente saltando na hora do pouso ali também, né? Tem restaurante, o pessoal almoça lá. Então, a questão da minha preparação, eu saio de casa, eu vou daqui lá no carro ouvindo uma música para dar uma relaxada, né? E sobre a alimentação, você pode se alimentar normalmente, né? O ideal para aquelas pessoas que bebem não ingerem bebida alcoólica 48 horas antes do salto, ali, né? E, assim, essa minha preparação chega a ser até engraçado, né? Eu gosto muito de música também.
Então eu pego ali, coloco uma música pra me dar uma relaxada bem alta no carro, vou daqui lá ouvindo essa música. Chega lá na hora do salto, eu paro o carro, tomo um café, cumprimento o pessoal e aí me preparo para poder fazer o salto. E qual que era a outra pergunta? A previsão do tempo. Ah, sobre a previsão do tempo. Depende muito da categoria do atleta, né? Como eu ainda sou recém-formado, eu não posso saltar com qualquer tempo. Se o tempo estiver completamente fechado, é só paraquedista categoria D que pode realizar esse salto. E depende muito do pessoal lá poder liberar ou não o salto, entendeu? Então, na semana retrasada, eu fui levar uns amigos para poder realizar um salto tandem que a gente fala, né? Para quem não tem um curso de paraquedista, a pessoa pode ir lá saltar com o instrutor. Ela paga ali um valor e ela vai fazer um salto com o instrutor. E aí eu levei 2 amigos, grandes amigos, né, para poder fazer esse salto. E eu tava com uma expectativa muito grande de saltar, porque são pessoas que eu considero muito, né? E aí eu falei, caramba, vou saltar e eles vão vivenciar essa parte da minha vida comigo, né? E naquela empolgação toda, e dá 10 horas e nada de liberar o salto, dá 11 horas nada de liberar, dá meio-dia nada de liberar. E eu falei pra esse salto seria 9 horas da manhã. E a gente lá, e toma café, e almoça, e nada. E deu 1h30 liberaram pra fazer o salto. Só que a minha categoria não podia saltar, né? Por conta da visibilidade, não tava dando pra gente ver a área de pouso. Então só o salto duplo que poderia realizar o salto no dia. Eu fiquei meio frustrado, né? Falei, poxa, levei a galera para saltar comigo e acabou que eu mesmo não saltei. Então a questão do tempo é isso. Depende muito dessa liberação lá da área ou não, se eles vão liberar pra gente saltar ou não. E depende da sua categoria no paraquedismo para poder realizar o salto com esse tempo. Uma pergunta interessante que fizeram aqui, aproveitando esse assunto, é o Leandro, ele perguntou, uso óculos, posso saltar de paraquedas? Pode sim. Pode, né? Algumas pessoas costumam colocar lente, né? Ela coloca a lente e bota o óculos por cima da lente ali, não tem problema nenhum não. Dependendo do grau da pessoa ali, né? O ideal é a pessoa ver se ela pode realizar esse salto com a lente ou se vai ser necessariamente usar o óculos. Se for necessariamente o óculos, a gente coloca uma travinha atrás do óculos da pessoa aqui para ela poder saltar com o óculos dela, não tem problema nenhum não. Aquele salto que o pessoal solta da montanha, tem um estilo, uma roupa. Sim, isso aí é bem mais avançado. Então, como o nome... Tem uma modalidade, um nome diferente que eu não conheço, né? Assim, foge um pouco eu lembro que mostrava muito quando tinha aquele Extreme. Sim, aí mostrava muito, né? Aquilo lá é loucura. Isso aí é mais hardcore, né? Céu, entendeu? Isso aí é bem mais avançado. É uma coisa que eu não sei se eu teria coragem ainda não, entendeu? Que lá no caso é uma outra modalidade. São graus, né? Isso, é outra modalidade de esporte. Pra chegar no classe tem que passar... Sim, você tem que ir mudando de categoria. Tem esse sonho ou não? Não, esse não. Esse não. Esse não. Você vai avançando, você vai chegando perto da morte, entendeu? Você vai avançando. Quase isso. O pastor corre com a filha. Um dia, acredito eu, que você vai ser pai. Sim. Certo? E... vai soltar com o menino ou com a menina? Então, quando tiver a idade necessária, sim, né? Isso tem uma idade mínima? Tem 12 anos. 12 anos. Com a assinatura dos pais ali, ele pode fazer esse salto tandem, né? E a partir dos 16 já pode fazer o curso AFF para se tornar um paraquedista. Ou seja, você mata a mãe do coração quando a criança fizer 12 anos. Né? Quando fizer 12 anos. Porque deve ser loucura. Inclusive, já tem alguns amigos, né? Minha esposa não gosta do meu filho de moto, cara. Imagina soltar de paraquedas. E é muito engraçado, né? Tem alguns amigos, tem uma amiga lá na academia lá que o filho dela mora lá, né? Acho que tem 13 ou 14 anos. Aí de vez em quando eu converso com ele pegou e falou pra ela que o sonho dele é saltar de paraquedas. Quem disse que ela deixa o menino saltar de paraquedas? Não deixa. E a gente tenta convencer, né? Explicar que é um esporte muito seguro, né? Que, assim, as pessoas que estão lá, elas são muito responsáveis, né? Pelo salto. E antes de qualquer salto, não é simplesmente a gente chega lá e vai saltar, né? Tem toda uma preparação antes desse salto. A gente faz um briefing, né, antes do salto, para pousar. A gente não pousa de qualquer maneira, né? Vai chegar ali, um vai para um lado, outro vai para o outro. Tem um sentido ali para pouso, entendeu? É uma coisa muito bem organizada. Então, assim, quem ainda não conhece esse esporte, quem ainda nunca foi lá em Resende na área, eu convido, né, tá indo lá
conhecer essa área, é um lugar muito bacana, um ambiente familiar, onde as pessoas que estão lá são muito, assim, receptivas, né? O Marcelo, que é responsável lá pela área, é uma pessoa, assim, sensacional, sabe? Ele te trata você como se já te conhecesse há muito tempo. Então, assim, as pessoas que não conhecem o paraquedismo, eu convido a estar indo lá para poder conhecer mais um pouco desse esporte, que não é só um esporte, né? É uma família. Né? Uma pergunta para o pastor Anderson, desde a sua primeira corrida, isso eu acho que é em todo esporte. O camarada, um jogador de futebol, ele passa por isso, talvez ele tenha um ritmo inicial muito bom, chega ao devido tempo, vai diminuindo o ritmo. Uma pergunta para o senhor, como que é o seu ritmo hoje? É o mesmo do início? Como você se sente bem correndo? Você se sente melhor? Ou está na experiência? Como é que funciona? Então, como eu disse, eu sou pesado, né? Pesado. O meu físico não é para corrida. Eu peso 95 quilos. Então, para correr, quanto mais pesado você é, mais difícil para correr. Você colocar 95 quilos em movimento é muito complicado. Então, assim, o meu ritmo é lento. Né? Qual que é o seu pace? O pessoal pace. O meu pace é de 5,20, 5,30, né? Dependendo da distância do percurso, sobe um pouquinho mais, às vezes tem muita subida, tem muita descida. Mas, assim, para cada prova eu faço, né, o estudo ali, qual vai ser o percurso, faço um estudo primeiro para ver onde que eu vou ter um pouco mais de dificuldade para empurrar ou para travar o triciclo. Então, eu faço ali o meu estudo, vejo o que eu vou precisar fazer. Então, tem corridas que eu começo num ritmo mais forte, vou administrando depois. Tem corrida que eu começo um pouquinho mais lento, dependendo do percurso, e acelero depois, né? Então, para cada tipo de prova, de distância e de percurso, eu tomo uma estratégia diferente. Por exemplo, a da Moderna, que foi domingo agora, foi 5 km só no plano, né? Então, não tinha subida e não tinha descida. Então, o percurso foi todo plano. Então, aí eu dei o gás, aí eu acelerei. Então, eu baixei meu pace aí para 4,50. Então, aí eu fui um pouco mais rápido do que o de costume. Então, varia muito de acordo com o percurso, de acordo com a distância. Tem dia que você acorda bem, tem dia que o seu corpo não está responsivo. Então, tudo isso aí influencia. E a previsão do tempo influencia também, né? Também. É uma Se dúvida tiver que eu chovendo, tenho. eu não corro com a Andresa. Aí, de repente, eu vou sozinho. Se tiver muito calor também, eu diminuo um pouco para poder me hidratar e hidratar ela. Então, tudo isso aí conta, tudo isso aí influencia. Você tem uma preferência na parte da manhã, na parte da tarde, a corrida assim, para correr? Eu rendo mais à noite. Tanto à noite? À noite, corrida à noite, eu tendo a render mais. Tanto é que o nosso RP para quem está começando na corrida aí, é o recorde pessoal. O meu RP com a Andresa nos 5 km foi à noite, que foi 25 minutos os 5 km. Então, à noite eu percebi que o meu corpo rende melhor. Né? Talvez por eu só treinar à noite. Sim. Que é o tempo que sobra, então eu só faço treinos à noite e o seu corpo acostuma. Né? Então, na hora da prova, você correr na hora que o seu corpo já está acostumado, numa situação que o seu corpo já está acostumado, ele vai render melhor. Então, para mim, hoje, correr à noite é muito melhor, porque eu só treino à noite. Uma das perguntas que eu vi também na caixinha é: quando a dor bater, pastor, o que fazer? O que fazer? Corre. Aquela dor de lado aqui, eu bater. Não Torcilax não, né? Torcilax. Corre. Então, rapaz, geralmente essa dor que o pessoal tem na lateral, né? Alguns chamam de dor facão, e muita gente assemelha ela ou diz que o resultado dela, o porquê dela é por conta da respiração, e na verdade não é. Eu também sou formado em educação física, e na verdade essa dor acontece porque você está exigindo muito, muito mais além do que o seu corpo consegue aguentar. Então você está correndo num ritmo muito mais forte do que o seu corpo começa a aguentar, ele vai pedir para você parar. E como que ele pede para você parar? Ele te dá dor. Aí você é obrigado a diminuir. Então o seu corpo fala: cara, a gente não aguenta fazer isso não. A gente não aguenta fazer isso aí, vamos diminuir. É o seu corpo falando. Então a gente precisa estar atento, porque o corpo ele responde, cara. O corpo te informa: hoje tá bom, hoje dá para ir. Então a gente precisa entender essa dinâmica. Tem dia o corpo não tá bem, igual eu vi agora, né, na última São Silvestre, o keniano ele quebrou. Né? Por quê? Porque o corpo dele não estava bem aquele dia. Cara. Então isso acontece. Então o que fazer com a dor? Diminui o ritmo, né? E tenta terminar.
Você não pode ficar sentindo essa dor parado, né? Porque Aí tá ruim. Aí deu errado, não. Aí deu tá ruim. sedentar demais, né? Às vezes o pessoal na trilha sente. E uma coisa, nós pensamos hoje, né? Que eu falei, por que eu parei de jogar bola? Eu comecei a ver que eu não conseguia marcar os meninos mais, velho. Eu falei, não, gente. Eu vou passar vergonha depois de velho. Eu não vou nada, sair fora. Vou aposentar por aqui, né? Então já deu, beleza. Porque a idade, ainda mais quando você não tem uma constância, né? Porque conforme a idade, a tendência, o rendimento já ir caindo mesmo. Independente se o atleta continuar, né, com treinamento, tudo, a tendência é ir caindo. Ou seja, quem não é um atleta mesmo, igual no caso a gente jogava muita bola final de semana, às vezes de noite, né? Na quadra, quando tinha um futebol a gente jogava, o rendimento começou a cair muito. Aí eu falei, opa, deu ruim, né? Deu ruim, até aqui já deu. Aí acabei parando, joguei uma bola por causa do meu menino que ele queria ver, né? Queria ver, eu fiz ele ver eu jogando bola uma vez. Mas só para encerrar mesmo. Mas não dá, o rendimento. Agora, o Telho também que fez enfermagem, né? Tem uma noção também de educação física, junto aí que passou, pode dar. Qual o limite, ou se tem um limite, para a pessoa continuar com um bom rendimento? O que ela tem que fazer? Assim, o ideal, né, primeiro é a alimentação, né? A pessoa procurar ali um nutricionista, né? Fazer um acompanhamento com um nutricionista. Eu também gosto de correr, não sou igual o pastor Anderson Ribeiro, né? Me passa aí nas corridas aí, ué. O ideal é a pessoa procurar ali um nutricionista para ter um acompanhamento, fazer uma dieta, né? Começar por aí, treinar. O pastor disse, o treino, né? Servir o exército, sabe como é que é, né? Tinha uma frase que dizia que só a correção até a exaustão gera perfeição, né? Então a pessoa ela tem que treinar, tem que ter assim um comprometimento com o treino, e treinando, e não só treinar assim, a moda Bangu que o pessoal fala, hoje eu vou correr 10 minutos, hoje eu vou correr 20, não é programar ali mesmo um treino. A pessoa quando ela tem essa constância e começa a treinar com muita frequência, ela consegue abaixar ali o pace dela, né, e consegue correr bem, consegue correr distâncias longas, e quando for uma distância mais curtinha, consegue ir um pouco mais rápido. Mas acho que o principal de tudo isso é ter um acompanhamento de uma nutricionista e treinar, né? E treinar. Ter uma constância de treinamento. E se a pessoa, no caso, que for um negócio de levar a sério mesmo, aí envolve até outras coisas, aí né? entra o que o pastor falou. A pessoa compra um tênis ali de corrida. Já tem uns tênis hoje que tem placa de carbono, né? Um tênis todo o negócio tá sério. Sério. Antes era, qual é esse tênis, né? Que chute. Bamba, colocar um bamba pirulito no pé e corria. Hoje não, hoje a pessoa vai colocar um tênis sem placa de carbono. Acho que eu vou comprar uma moto. Ali, uma moto. Melhor. Treinar com o Taylor. Vai o Taylor, eu vou de moto lá. Eu não. O Everson tá bem. No dia da trilha lá, ele tirou de letra, pô. É mesmo? Quase levou o menino dele na. É mesmo, cara? Sabia dessa, não, né? Não, rapaz. Foi bem. Ele falou, vamos voltar. Já tinha acabado, ele queria voltar de novo. Fui bem pra casa, depois que acabou a trilha, tomei um banho, comi e dormi. Legal. É isso aí. Como... Tava esperando esse momento, eu acho que é agora. Acho que é agora. O Jonas quer falar... Fazer o quê, né, gente? Infelizmente, meu Flamengo deu aquele molinho, né? Então vamos falar um pouquinho para encerrar. Vamos falar um pouquinho desse Mundial de Clubes. Né? O momento é o Mundial. Tem que esquecer um cadinho do brasileiro, que tá voltando em breve, graças a Deus. Eu não aguento mais esse Mundial. Aquilo, vamos jogo a jogo. Vamos deixar o Fluminense por último. Deixar o Fluminense por último. Vou dar essa moral pra ele. Ele não merece, não, mas vou dar essa moral pra ele. A gente vai perguntar pra ele agora, né? Essa eu acho que todo mundo aqui vai ser unânime. Real Madrid e Borussia Dortmund. Real Madrid. Também acho. O que eu vi, você viu o jogo Real Madrid... Dortmund e Fluminense? Vi, ué. Rapaz, mas não é só porque empatou com o Fluminense. Não, mas eu tô em abstinência, tem 2 dias que não tem jogo. Tem 2 dias que eu tô louco aqui que não tá tendo jogo. É diferente. É diferente. Tá gostoso demais. Eu falei assim, os europeus não. Os ingleses não curtiram o Mundial. Mas os ingleses, eles gostam muito, é tudo relacionado a futebol, porque eles foram inventores, né? Ele tem essa marrinha de ter sido os inventores. Tudo que é organizado pela UEFA, eles curtem muito. Aquilo que não é da UEFA é só seleção, mas seleção já é da confederação mesmo, já é outra coisa, né? Então aquilo eu sabia que não ia ter esse unânime Real Madrid, até porque o Real Madrid para mim é um dos candidatos ao título, né? PSG e Bayern. Isso aí é pegado. O jogão da rodada, né? PSG, vai morrer um grande aí. Vai morrer.
morreu outro grande, né? Que um morreu rodada passada. Concordo. Aí, tá bobinho. Vamos falar um tal de Flamengo Do Milko Bozo, né? Tem um tal de Flamengo aí que é terrível. Jogou de igual para igual? Jogou, Jogou de igual para igual entre aspas, né? Porque jogar de igual para igual para mim é quando você dificulta o adversário. Né? Verdade. Não dificultou, até porque deu os gols pro Bayern, então para mim não foi de igual para igual. Eu vi o PSG no campeonato e vi o Bayern. Eu vou jogar pelo momento, não pela temporada. Isso. Parece que o Bayern tá levando mais a sério o campeonato. Parece que ele quer ganhar mais, né? Eu acho que é o Bayern também aqui. Então eu também... E torço pro Bayern também, que agora eu vou torcer o Bayern ser campeão. Pelo menos eu vou falar, eu perdi pro campeão. Eu só perdi porque eu fui pro campeão. Se fosse do outro lado, eu chegava junto. Eu vou ter que ter argumento. A final foi Flamengo e Bayern. A final Final antecipada. Palmeiras e Chelsea, pra mim, aí tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Porque se o Chelsea for aquele Chelsea que jogou contra o Flamengo, eu não sei se vai ser a mesma disposição agora. Se for... Se o Palmeiras quiser jogar com o Chelsea igual o Flamengo jogou, vai perder. No meu pensamento. Se o Palmeiras... quiser jogar com o Chelsea igual o Flamengo. Jogar aberto, no caso. Porque agora já é, né? O jogo de mata-mata é diferente da fase de grupo, né? Sim. Não, com certeza. Então, até porque eu acho que todos que chegaram começam a levar mais a sério. Tá mais fácil de ganhar agora do que antes. Ganhar Tem o dinheiro que vai ganhar fase a fase, deve ter uma premiação para jogador também, né? É jogo valendo agora, né? O Al Hilal eu sei que tem com o Sheik lá, vai... 10 milhões. Eles têm pouco dinheiro, né? Então, mas eu acho que esse jogo aí é de prorrogação. Chelsea, então, eu acho mais equilibrado de todos. De todos eles, eu acho, Palmeiras e Chelsea. Isso aí tá difícil mesmo. O jogo mais gostoso de assistir vai ser PSG e Bayern. Com certeza. Mas o mais equilibrado acho que é Palmeiras e Chelsea. Na sua opinião, pastor, quem passa? Você tá em silêncio porque o seu time não tá também, eu te entendo. Mas eu quero que você fale, entendeu? Meu time nem foi. Rapaz, ó. Eu acho que o Bayern passa do PSG, até por conta da seriedade que eu vi ele jogando, né? Então eu acho que passa. Agora, Borussia eu acho que vai dar um trabalho pro Real. Porque o Real não tá essas coisas também, não, cara. Não tá esse negócio também, não, cara. Entendeu? O Palmeiras eu acho que passa. Também eu acho que passa, também não sei. Mas eu acho que passa. Tô torcendo pro Palmeiras aí, tô torcendo pro Fluminense, apesar de achar que o Fluminense não vai passar. Nada contra... Mas não vai passar. Eu acho que pro Fluminense o erro ali foi o Manchester City não ter passado. Porque não, o Al Hilal tá vai levar muito mais a sério do que o Fluminense. Vamos deixar o Fluminense. O Fluminense a cereja do bolo. Eu vou gravar isso aqui, ó. Essa conversa, esse momento, vou postar no sábado. Assim. Não que eu não acredito, eu acredito. Não, eu tô torcendo, cara, eu tô torcendo. Até o Flamengo eu torci. Faz isso não, você. Sério? Por isso que perdeu, mano. Não, eu não torci pra ganhar o título, né? Mas torcer pra ir longe, pra ganhar dos europeus, eu tava torcendo. Brasileiro, eu torço. Né? Esses europeus aí achar que tá dominando o futebol aí. Os ouvintes aqui, ele não é pastor não, ele é corredor, é pra falar mentira aqui, tá? Não, mas eu torci pra ganhar, não. Igual no meu caso, eu falei isso aí. Eu torço pros brasileiros. A gente até falou que eu queria que tivesse um brasileiro na semifinal. Sim. Até porque o futebol brasileiro é muito criticado pelo futebol europeu. Então eu queria o Fluminense não, cara. Sabe por quê? Os caras vão lá na barbearia. Rapaz, se passou para as quartas, já tava todo mundo lá, mas isso passava semi. E as camisas tricolor é bem antiga, né? Aquelas camisas bem... Da época do Renato Gaúcho ainda lá, quando era jogador. Ainda pra... Não, então vamos lá, vamos falar de Fluminense. Todo mundo quer falar de Fluminense. Eu, particularmente, eu acho o time do Al Hilal melhor. Mas o Fluminense ganhou da Inter, que pra mim também era melhor. Mas a Inter, aí não sei, que a Inter tá numa deprê depois de 5. Não vem o caso. Mas o Fluminense jogou do jeito que tem que jogar e o entender o jogo. O Renato, eu não acho o Renato um grande treinador, mas dos brasileiros ele tá entre os melhores. Dos brasileiros, certo? O Renato entendeu que ele não pode jogar de peito aberto. É suicídio, né? Faltou no Felipe Luiz. Isso aí, nós conversamos isso, né? O que faltou no Felipe Luiz, o Renato entendeu. Ou seja, ele não vai jogar aberto também, sabendo o ataque do Al Hilal, a velocidade do ataque do Al Hilal. O Fluminense, dentro da proposta que o Fluminense tem, eu acho que é possível o Fluminense passar, e não pouco possível, eu acho muito possível o Fluminense passar.
Aqui eu vejo uma leve vantagem para o Al-Hilal por causa do time Coletivo. em si. É isso aí. Mas se o Fluminense passar lá, o Fluminense 3-1, para mim não vai ser surpresa também, pelo estilo de jogo do Fluminense, o contra-ataque, tá dando tudo certinho. Bola no Arias, o Arias... É o desafogo do Fluminense, né? Ele tem resolvido, tem jogado muita bola o Arias. Até acredito que o Fluminense, dessa vez, ele vai ser negociado, né? Alguém vai querer pagar uns milhões nele aí, porque joga muito o Arias. O interessante é que teve um podcast que a gente gravou aqui, o assunto foi esse, né? Arrascaeta ou Arias. Todo mundo ficou com a Arrascaeta. Hoje em dia a gente vê aí até... o prêmio aí de... dele, porque se você puxar lá, eu não fiquei. Eu falei, se for na ponta, eu sou Arias. Se for no meio, eu sou Arrasca. Até porque... Posição diferente. Ainda falei, eu lembro, pastor, é elefante. Até porque o Arias jogou no meio no Carioca e não rendeu. Não rendeu. Certo? Cada um na sua. Pra mim, o Arias é o melhor ponta que tá jogando aqui no futebol brasileiro. Pra mim, não tem igual. Contanto que naquele jogo que o Fluminense estava perdendo, ele mudou de posição, né? Ele não estava bem. Então, aí depois que mudou, que o Fluminense começou a incomodar o virar o jogo. É, isso aí. Entendeu? Tá vendo? Só que no meu ponto de vista... Fica levantando falso testemunho. O que eu quis dizer sobre o City e o Al-Hilal que, tirando os sul-americanos, eles são os únicos que estão com mais sede do que os europeus, entendeu? Não que seria mais fácil enfrentar o City, obviamente que não, mas eles estão com mais sede de vencer, né? Pode falar que o Fluminense também tá louco nessa fonte aí. Com certeza. Os brasileiros todos, com certeza. Isso aí sem dúvida. Vai ser Mas eu acho mais acessível o Al-Hilal do que o City. Sim. Porque eu acho que a mentalidade do Fluminense contra o City ia ser mais defensivo, igual foi com a Inter. E ia ser também, poderia acontecer. Porque é um time europeu. E aconteceu o que aconteceu com o Flamengo, muito erro de passe, talvez, por ser um time... E aquele trauma do 4-0, né, também do ano passado. Exatamente. Contra o City na final do Mundial. Então eu acho que... pode pesar pra alguns. Pode pesar. Verdade. Mas eu acho que dá pra chegar na semifinal. Fala, pastor. Ele tá muito ele tá quieto, cara. Eu não gosto disso. É que o Vasco joga logo depois, né? Lá depois do Fluminense? Vai ter Série B também? Não, tem um amistoso aí. Tem um amistoso aí. Desculpa, Vascão. Rapaz, eu tenho muito colega vascaíno. Tem. E os caras são doentes, rapaz. Os caras são doentes. Eu lembro que uma vez cheguei com a camisa do... Eu encontrei com o Jorge lá em Caxias. Tô com a camisa ele olhando as camisas do time que eu tinha comprado, né? Ele pegou do Vasco e falou assim: rapaz, eu não sabia que você mexia com roupa de grife, não, velho. Eles são doentes. Eu fico, às vezes, assim, vamos colocar assim, bolado, vamos colocar assim. Como é que o Vasco não consegue montar um time com a torcida que ele tem? Né, cara? A torcida do Vasco merece, né? É uma administração, né? A gente tem que esquecer, tem horas a rivalidade. Igual o jeito que o Vasco tá, pra mim que sou Flamengo, é cômodo. Legal, poxa. Mas 3 pontos assim, ganho, né? Eu vendo de fora, né? Eu sou flamenguista, mas eu acompanho futebol. Eu acho que a gestão do Vasco sempre agiu muito pela emoção, pelo coração. Quando o Roberto Dinamite lá pegou lá o símbolo lá da SBT e tacou no meio do jogo. Acho que eles, assim, não pensam muito antes de agir, sabe? Meu pensamento, não sou vascaíno, então não tem esse... as diretorias antigas, no caso. Isso. Porque agora eu vejo muito pé no chão. Isso, parece já tá começando a mudar, mas é uma coisa mais a longo prazo, né? Não vai ser assim, da noite pro dia, né? E aí, pastor? Muito longo prazo. Bota longo prazo nisso. Bota longo prazo nisso aí, rapaz. Quem viu, viu. Quem não viu... Às vezes vê de novo, né? É o que eu brinco até da nossa seleção. Pra quem viu, viu. Eu falo isso com meu filho. Quem não viu, dificilmente... Não sou pessimista. Não sou pessimista. Não. Mas, quem viu, viu. Quem não viu, meu irmão, dificilmente vai realista, ver. Né? A gente já chegou a ter 4 caras que foi melhor do mundo numa seleção só. Entendeu? Hoje, a gente tem um Vinícius aí, porque ele deu sorte de cair numa safra que não, né? E é outro debate, porque tem gente que não gosta do Neymar, tem muito brasileiro que não gosta do Neymar. Aí o Vinícius ganhou, né? Aí já quer dizer lá, o Vinícius ganhou, querendo dizer que é melhor do que o Neymar. Se você colocar o Neymar na geração, não tem como não. Ele é 10 bolas de ouro. Entendeu? Eu até falei, acho que foi podcast passado que eu falei. O Neymar, ele chuta bem com a esquerda, chuta bem com a direita, cabeceia. O giro mais rápido de drible que eu vejo é o dele, cara. Ele dá aquela volta no corpo com a rapidez, né, cara? Ele é completo. Ele só não teve a dedicação, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, né?
que se tivesse, ia ser um cara que ia entrar para a história do futebol. Dois caras que têm muito talento e que não foram tudo que poderiam ter sido, porque não eram atleta, é o Adriano Imperador, que se fosse atleta, ele arrebentava. E o Neymar nunca foi atleta. Atleta até de ter compromisso, de respeitar treino. Tudo bem que ele tem a vida social dele, isso, né, todo mundo tem, mas se ele tivesse esse comprometimento, que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é atleta. Ele é. Ele é atleta, ele vai jogar até os 40 aí, e bolada. Ele já tá, não tá? Já tá, 40, fez 41, eu acho. 40, é alguma coisa assim. Acho que fez 41. E tá bem. Tá bem. É sobre o treino. Foco, né? Treino. Constância. Mas eu vi até um vídeo dele, aí eu não sei porque hoje em dia eles põem até voz em cima do cara, falando que você não sabe se é verdade. Ele falando que nunca ingeriu álcool, nunca fumou, nunca fez uso de tipo de droga nenhuma. Eu acredito. Ou seja, ele não gosta de tomar refrigerante, não toma refrigerante, só toma água. Quebrou a coca, né? Pensou? Uma coquinha, gente. Uma coquinha. Eu abrir mão, né? Você quer aquilo, você foca naquilo, você abre mão de alguma coisa para você ser aquilo. No caso dele, de muitas coisas para ser aquilo. Né? Então, Fluminense na semifinal, hein? Semifinal. Você acredita? Até sábado já vai estar já. Vai cair no canal lá no sábado, já tô profetizando aqui, ó. A gente se encontra na semi. Pode anotar. A gente não vai se encontrar não, o Flamengo rodou. Não tem como se encontrar mais não. Deixa, esquece, se encontra, Smart se encontra aí. Então vamos se desse Palmeiras e Fluminense, que se der vai dar os dois, né? No caso, ia ser bom pro futebol brasileiro. Com certeza. Não ia ser bom, por exemplo, eu que sou flamenguista, não ia ser bom. Porque lá tem palmeirense, tem palmeirense. Tem. Rapaz, Mineiro, foi terrível, né? Tem ele, tem dois, né? Tem ele e o maquinista. O maquinista também. Eu esqueci o nome dele agora. Então, vai ser ruim pra mim, que sou flamenguista, ficar ouvindo os dois, né? Mesmo sabendo que um vai rodar. Mas pro futebol brasileiro... É muito bom. É muito bom. A gente esqueceu um pouquinho o lado do clube de torcedor, né? E analisar o futebol brasileiro que tratado aí fora aí como sendo um futebol qualquer, vai ser muito bom pro futebol brasileiro. Então, a gente tem hora que a gente tem que largar um pouquinho o clubismo. Seria bom se o Palmeiras chegasse na final contra o Bayern e levasse 5. Mas seria bom, eu ia gostar. Agora, ele chegar e ganhar, às vezes não é bom pra mim como torcedor, mas pra visibilidade do futebol brasileiro, eu acho que até pra seleção. Porque a mentalidade, poxa, são nossos jogadores, que não são os melhores que estão aqui, tem condição de alcançar um campeonato assim, por que nós não podemos a nossa seleção alcançar? Até porque é o mesmo momento. Que eles dizem que os europeus nesse momento estavam mais cansados por ser fim de temporada, né? De repente pode abrir os olhos até os jogadores daqui na seleção, né? Se o Palmeiras ou o Fluminense chegar na final contra um eventual Bayern de Munique, né, tem muito mais chance de ganhar do que o Flamengo teve, por causa da proposta de jogo. Da proposta de jogo, com certeza. Tem que ser mais defensivo, né? Sem dúvida. Bora para considerações final, né? Já passou a hora, nem vi, rapaz. Vamos, rapaz, você fala do Fluminense, começa a falar do Fluminense, da emoção, não dá? Emoção. Eu sei como é que é isso, rapaz. Já passei várias emoções. Faz suas considerações finais aí pra galera aí que está nos assistindo. Queria agradecer, né, mais uma vez aí pelo convite. Prazer estar participando aí, estar falando um pouco das trilhas, né, do paraquedismo. Queria mandar um abraço aí, se possível, para alguns amigos que eu conquistei lá no Skydive. Gomes, que é meu mestre salto, o Roberto Caveira lá, o Siqueira, o Morcego. E o Valadão, cara, é um grande amigo, grandíssimo amigo. Ele é literalmente grande mesmo, ele é grande. Um abraço aí e agradecer, tá? No que precisar, o pessoal quiser aí conhecer do paraquedismo, tá me procurando lá no Instagram. Show. Para poder tá apresentando o pessoal lá, a área em Resende. E sobre as trilhas também lá no Instagram, tem tudo direitinho lá nos destaques, tem lá no feed do Instagram. E muito obrigado aí. Deus abençoe a todos. Instagram? Taylor Luiz. Pastor Anderson Ribeiro. A saudação aí, por favor. Rapaz, o carinho, o convite, né? Tá na presença de amigos, irmãos, é sempre muito bom rever o Taylor, rever vocês aqui, uma alegria, tá? Então, obrigado aí pelo convite, pelo carinho, poder falar um pouquinho da corrida, da nossa experiência, desse momento que a gente vive com a Andresa aí. Então, obrigado pelo espaço, né? De a gente poder, de alguma forma, fomentar a corrida, inspirar pessoas, né? Não só saltar de
de paraquedas, eu já ia falar pular. Ele ia ficar bravo. Se eu falo pular de paraquedas, ele ia ficar bravo. Mas saltar aí de paraquedas, né? Ou entrar na corrida, ou fazer algum outro esporte, né? O importante é se sentir bem e estar com o corpo em movimento aí. Mas obrigado pelo carinho, pelo convite. Um prazerzão estar com vocês aí. Instagram, deixa o Instagram pra turma aí, ué. @PR de Pastor Anderson Ribeiro. Aí, ó. Faz as suas aí, ué. Queria agradecer, né? Agradecer a presença, né? Pastor Anderson, do Taylor. É muito bom ter vocês aqui, um papo muito gostoso, né? E queria deixar pra galera o seguinte, não se esquecer, galera. Direto da Várzea TV, nós estamos aí todos os domingos nos campos de Várzea, gravando, postando aí os vídeos, Instagram e YouTube, vai lá, dá uma moral. E Instagram, @FlaBM81. Você que gosta do Flamengo, tem lá sempre todas as notícias do Flamengo, lá no canal, lá, vai lá, tamo junto. Fechou? Valeu, galera, passando para agradecer a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.